Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast de Médico para Paciente. Mais um, hein? Aqui do meu lado, Daniel. Nossa, gente, a gente vai trazer hoje uma temática super interessante. Cuidados paliativos. E antes mesmo de apresentar a nossa convidada, que, poxa, foi fundamental ter aceito o nosso convite para trazer e casou muito bem com a temática que a gente vai trazer aqui em relação ao Pelé e algumas perspectivas. Mas antes de apresentar ela, e aí, Daniel, como é que estão as coisas? Tudo bem, Luiz. Tudo bem, Ana. Vai ser um prazer hoje conversar uma temática muito importante, né, que tem um monte de preconceitos e desconhecimento da população em geral. E a gente vai falar um pouquinho sobre como que é a morte, né? Muitas vezes a gente está voltando novamente para falar se é questão de sofrimento, como que a gente planeja o cuidado que a gente tem com o nosso ente querido, até mesmo com a gente, o que a gente pode fazer, o que a medicina pode nos ajudar. Eu queria trazer para a gente já uma informação que no Brasil cerca de 1.100.000 pessoas morrem todos os anos e cerca de 800 mil morrem por doenças degenerativas, crônicas, câncer, por uma morte que a gente considera como uma morte anunciada. É aí que entra os cuidados paliativos. Muitas vezes ele vai ajudar a gente a passar por esse momento, por uma morte que a gente sabe que a gente vai morrer, todo mundo vai morrer, não é não? Ou você tem alguma dúvida disso? Exato, infelizmente. E aí, então, o cuidados paliativos vai chegar nisso, né? Para tentar deixar esse momento da morte um momento mais natural. Exato. Né? De um momento que a pessoa tenha um conforto maior, né? Exato. Poder passar por um sofrimento que não seja algo tão danoso, tão ruim. Né? E aí hoje a gente tem uma super convidada. Hoje, que convidada. Estamos aqui hoje com a doutora Ana Luísa, ela é geriatra, especialista em cuidados paliativos. E eu já trago para ti, para a gente começar uma discussão, quando a gente estava fazendo uma pesquisa sobre a temática, e uma definição bem interessante que coube muito bem, me fez abrir mais essa visão do que é o cuidado paliativo, é a ideia do proteger, a ideia de um manto, a ideia de facilitar toda essa passagem de viver e morrer na busca de qualidade de vida. Então, como a gente colocou, não é só sobre ter dias de vida, mas ter vida nesses dias. Mais uma vez agradeço a sua presença e eu queria que tu já começasse aqui colocando o que é exatamente o cuidado paliativo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os nossos ouvintes, né, do podcast de Médico para Paciente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, fazendo algo que a gente tanto gosta, né, que é educação em saúde, que é passar um conteúdo de qualidade e principalmente se tratando de cuidados paliativos, né, que de fato é um tema que precisa protagonizar as discussões médicas, tá? E aí você me perguntou inicialmente em relação ao conceito, né? O que é que seria os cuidados paliativos? E eu acho, Luiz, que o ponto principal para a gente iniciar uma discussão sobre cuidados paliativos é a gente entender o que não é cuidados paliativos, né? A gente percebe que boa parte da população e até mesmo profissionais de saúde desconhecem o real significado e o real propósito dessa modalidade de cuidados. E aí, na prática, no dia a dia, a gente consegue observar isso com muita frequência. Bem provavelmente pela conotação que o próprio termo paliativos traz, né? Na nossa prática, a gente acaba utilizando, é paliativo, é uma gambiarra, né? Um jeitinho que a gente vai tentar dar, não vai ser algo 100% efetivo. Então, a partir dessa conotação que a gente vê no dia a dia, a gente pode ter uma confusão aí na ideia, né? Tanto por parte da população em geral, quanto dos profissionais em saúde. Mas o que é que chama atenção? Para a gente de fato entender o real significado de uma palavra, a gente precisa partir da sua origem, né? E quando a gente pega a origem da palavra paliativos, a gente vê justamente que ela vem de pallium, que significa manto. E na prática a gente acaba extrapolando esse manto, né, no contexto de saúde, como um manto de proteção. A gente vai proteger o nosso paciente que tem uma doença grave no curso dessa doença, tá? Então, quando a gente entende esse conceito do manto, da proteção, a gente já consegue retirar aí grandes preconceitos, tabus e alguns mitos, né, que os cuidados paliativos acabam trazendo. Então, de uma vez por todas, cuidados paliativos não é sinônimo de fase final de vida, de últimos momentos do paciente, tá? Não é sinônimo de que o paciente está morrendo. Um paciente que recebe cuidados paliativos não quer dizer que seu médico assistente desistiu dele, né? Que não há mais nada a ser feito.
Muito pelo contrário, né? Na verdade, existe muito o que ser feito. O que acontece é que a gente muda o foco das coisas, né? E a partir desse momento, toda e qualquer intervenção, a gente precisa pesar e avaliar bem qual que é a proporcionalidade dela, se ela se encaixa no contexto clínico do paciente, tá? Então, visto o que não é cuidados paliativos, de uma forma geral, a gente pode definir cuidados paliativos como uma modalidade, né, de cuidado, um tipo de assistência, onde a gente vai focar no indivíduo e no seu sofrimento. E qual seria esse indivíduo? Seria todo e qualquer paciente que tem um diagnóstico de uma doença grave, uma doença incurável. Então, não só câncer? Não só câncer, tá? Inclusive, assim, a gente tem diversas outras condições. De uma forma geral, são doenças graves, incuráveis e que são potencialmente ameaçadoras à continuidade da vida, né? A gente fala muito no câncer, né? Mas a gente tem que lembrar das outras diversas condições. Os cuidados paliativos, eles perpassam indiscutivelmente por diversas áreas médicas, né? Por diversas faixas etárias. A gente faz paliativos em criança, em adultos e idosos, né? Obviamente, os cuidados paliativos, ele é mais prevalente na população idosa, até porque é nessa faixa etária onde a gente tem o maior número de condições graves. Mas em termos de área médica, não só o câncer, tá? A gente tem dados globais da OMS que elencam, por exemplo, as doenças cardiovasculares, os cânceres, de uma forma geral, têm um peso muito grande. Não esquecer também de condições como a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que muitas vezes nas fases mais avançadas vão levar ali uma dispneia importante, uma limitação funcional importante do paciente. HIV/AIDS e outras condições, né, a destacar, por exemplo, condições neurológicas, como demências, doença de Parkinson, esclerose múltipla, né? Então a gente tem aí uma vasta área de atuação. E quando a gente está diante desses pacientes que são elegíveis para o cuidado paliativo, muitas vezes esses pacientes eles estão internados em ambiente hospitalar. Só que existe uma tendência hoje de se entender que o cuidado paliativo ele pode ser oferecido, essa visão, que é uma visão multidisciplinar e interdisciplinar, então é feita por médicos e profissionais não médicos. Então, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o educador físico, o psicólogo, o psiquiatra, o nutricionista, eles vão poder trabalhar com o objetivo de oferecer uma melhor qualidade de vida. Então, aqui eu não estou mais com foco necessariamente sobre a doença, mas sobre complicações que o tratamento pode trazer, sobre efeitos colaterais e adversos e sintomas que estão presentes. Então eu trago aqui um questionamento. Esses cuidados paliativos, eles podem ser feitos para além dos muros de um hospital, classicamente colocado? Ótima pergunta, tá, Luiz? Isso é algo que realmente a gente precisa esclarecer, né? O que é que acontece? A atuação dos cuidados paliativos, ela, na verdade, ela pode ocorrer em vários cenários, né? Infelizmente, o nosso país, a nossa realidade, ainda está muito aquém do que a gente precisa, do que é ideal, né? Mas, teoricamente, eu consigo fazer paliativos num paciente em domicílio, eu consigo fazer paliativos com um paciente a nível ambulatorial. Eventualmente, quando esse paciente tem alguma intercorrência, alguma demanda maior, eu posso sim interná-lo, né, para manter aquele segmento. E eu tenho ainda o segmento nos hóspices, né, que são aquelas unidades que acabam abrigando pacientes com doenças incuráveis e que não têm mais condições de ficar em casa, tá? Então, realmente, assim, a assistência, ela perpassa por todos esses cenários. Independente de onde a gente vai atuar, a gente sempre tem que ter em mente, sempre tem que tentar praticar ao máximo todos os princípios dos cuidados paliativos, né? E aqui eu peço alguns minutinhos, porque realmente eu acho que vale a pena a gente destacar esses principais princípios, né? Os pilares dos cuidados paliativos, que é o que de fato faz a gente entender essa modalidade de assistência, tá? Primeiro ponto, para a gente entender qual que é a proposta do cuidado paliativo, a gente, enquanto médico, precisa afirmar a vida, mas encarar a morte como um processo natural, né? Como falamos no início. É a única certeza que nós temos, né? A nossa finitude, ela é inevitável. Então, a gente precisa ter esse olhar para que essa passagem ocorra da melhor maneira possível. Segundo ponto, quando a gente fala em cuidados paliativos, obrigatoriamente, é o ponto que você falou, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Médico não consegue paliar sozinho, nem tenta, tá? Senão a chance de falhar é muito grande. Então, a gente precisa de outros profissionais e de profissionais capacitados para cuidar do paciente nesse período de sofrimento.
Terceiro ponto, a gente precisa focar no controle impecável de qualquer sinal ou sintoma de desconforto, tá? E aí, quando eu estou falando em desconforto, eu não estou falando apenas em desconforto físico, eu estou falando em sofrimento multidimensional. Eu estou falando em desconforto físico, emocional, sociocultural, espiritual e até mesmo familiar. Tá? Um outro pilar extremamente importante na paliação é a gente sempre ter em mente que vamos ter que trabalhar num tripé, equipe, família e paciente. Tá? Não tem como fazer cuidados paliativos sem esse tripé bem estruturado, tá certo? Um outro ponto é que os cuidados paliativos eles precisam ser instituídos da maneira mais precoce possível, preferencialmente já no início do diagnóstico, né? E aí é realmente onde cai por terra aquela questão que a gente só vai paliar os pacientes que estão no final da linha. Pelo contrário, né? A partir do momento que ele tem o diagnóstico dessa doença grave ameaçadora à vida, a gente já deve instituir os cuidados paliativos. E ele deve andar ali em paralelo, inclusive com os cuidados curativos. Isso, né? É algo que, na época que eu era residente, eu não conseguia entender, mas posteriormente comecei a perceber que as doenças ameaçadoras, sendo neurocirurgião, alguns tumores cerebrais, AVCs hemorrágicos ou isquêmicos malignos de grande volume, no momento que você dá esse diagnóstico, que você opera esse doente, que você tem essa doença grave, a equipe de cuidados paliativos, quando chega, a ideia é a gente ter a proporcionalidade do que eu, como médico assistente, consigo oferecer e o que o cuidados paliativos, quanto tocante de orientação, encorajamento e, em especial, busca de qualidade de vida, pode. Acho que esse é um ponto importante as pessoas entenderem, né? O cuidado paliativo, quando a equipe de cuidados paliativos está chegando, o objetivo não é quando a gente não tem nada do ponto de vista assistencial de doença a ser feito, mas em conjunto. Exatamente, a gente precisa andar em paralelo, né? Quando as duas equipes assistentes caminham juntas, a chance de ter um plano terapêutico mais eficaz e mais proporcional para aquele nosso doente é muito maior. E aí o grande beneficiado vai ser o paciente, né? Não adianta o médico assistente querer dar conta de tudo sozinho. O paciente vai ter muitas demandas. A gente que lida na prática com esse perfil de paciente, a gente percebe claramente isso. E para que vocês possam perceber, eu até convido vocês a se colocarem na situação desses pacientes, né? Então, imagina que hoje você, Daniel, recebe um diagnóstico de uma doença grave, de um câncer localmente avançado ou já com metástase para outros órgãos, né? E a partir desse momento, esse é um diagnóstico, uma notícia que não é fácil de ser encarada, né? Por mais que a gente esteja ali bem estruturado, bem amparado, nunca vai ser um diagnóstico fácil, né? E esse diagnóstico traz consigo muito sofrimento, como já foi dito, e a gente precisa cuidar desse sofrimento. É um momento da vida que o paciente ele pode encarar de diversas maneiras, né? Ele pode ter diversas manifestações. Ele pode muitas vezes se questionar por que aquilo está acontecendo, por que é com ele, por que naquele momento da vida, né? Por que tantos planos, tantas expectativas vão ser interrompidas, provavelmente por conta daquela doença. Ele começa a se perguntar quais vão ser os próximos passos, né, ali no presente, naquele momento. Ele começa a pensar mais na morte, em como é que vai ser essa passagem. Se é uma passagem que traz consigo muito sofrimento, muitos sintomas, como é que ele vai ficar, como é que vai ficar a família dele diante desse contexto, né? Então, sem dúvidas, é um paciente que precisa ser amparado. E ele precisa ter esse olhar, como já foi dito, desde o início do diagnóstico, né? Junto com a terapia curativa, a gente precisa também ter esse outro olhar amplo, integral, empático, né? Principalmente humano, que deveria ser uma regra, na verdade, de todas as assistências médicas, e sem contar o conhecimento técnico-científico impecável, tá? Cuidados paliativos também é ciência, também é medicina baseada em evidência. Então, o profissional que se propõe a prestar esse tipo de cuidado, ele precisa ter um amplo conhecimento em relação à doença, à história natural, né, a evolução daquela doença, até para que a gente possa se programar, possa se antecipar e possa se programar os próximos passos, tá? Então, é muito mais complexo, na verdade, do que a gente imagina. Essa questão de como que é feito o cuidado é bem interessante, porque existe um preconceito tanto na parte médica, da parte da equipe em si, não necessariamente
só do médico, mas como dos leigos, né, do próprio paciente, do que significa o cuidado paliativo, que você já falou pra gente, Ana. Mas assim, fico pensando muitas vezes como que é a nossa vivência no hospital, né? A minha experiência muitas vezes quando vem a equipe de cuidados paliativos é que assim, não tem muito, a equipe já pensa que não tem muito o que fazer. Por exemplo, muitas vezes, na parte da endoscopia, tem alguns pacientes que vocês estão fazendo cuidado, tá em paliação, mas não é porque ele está em cuidados paliativos que ele vai deixar de comer, entendeu? Muitas vezes ele não está mais conseguindo se alimentar. Vamos supor, tá? Tem um câncer no cérebro, por exemplo, e ele não está tendo mais, afetou o esôfago, não está mais tendo a motricidade do esôfago, ele começou a engasgar. E aí muitas vezes passa-se a sonda, mas quando a gente já sabe atualmente que ficou mais de 30 dias com uma sonda, o risco de broncoaspiração, de ter pneumonia muito alto, existe uma indicação para fazer gastrostomia, que é um furinho que a gente faz no estômago, o paciente fica comendo diretamente pelo estômago. Muitas vezes quando vem paciente da ala dos paliativos, isso eu presenciei várias vezes no hospital universitário, às vezes eu sentia que a equipe meio assim, alguns, normalmente quando era mais novo na equipe, ficava pensando, mas por que vai fazer gastrostomia, um procedimento que teoricamente é um procedimento intervencionista, mas aí a gente tem que explicar, não é porque ele está na fase terminal que ele vai morrer com fome, né? Não é porque ele vai deixar de se alimentar, ele está ali, ele vai comer, a gente não vai fazer uma intervenção muito assim, obviamente se ele tiver dias para morrer, a gente não vai fazer, mas muitas vezes o paciente ainda tem um tratamento em si, ele ainda tem o que fazer, né? E muitas vezes o pessoal ainda fica falando, mas está em paliação, não tem o que fazer. E isso na equipe, né? Eu fico imaginando muitas vezes nos leigos, nos familiares que não têm noção, né? Então, muitas vezes, a equipe da paliação trabalha muito mais do que a gente que está na parte que está ali focando mais na doença, porque vocês têm que ficar na parte, né, de ensinar para o próprio paciente a situação dele e o que vocês estão querendo fazer. Muitas vezes vai nessa parte psicológica, né, vai tentar sanar alguns traumas que teve no passado, tentar, né, deixar o mais confortável possível aquele momento, né. E aí como que você faz nesse momento quando tem um problema na parte no nosso relacionamento em si entre equipes, sabe? Quando você vê que você quer alguma coisa e a equipe que você solicitou para fazer algum procedimento, alguma coisa para o seu paciente, fala, mas esse paciente é paliativo, porque como é que vocês fazem? Eventualmente, Daniel, infelizmente ainda acontece muito esse entrave, né? E aí, muitas vezes, a gente precisa ser firme no que a gente está dizendo e explicar o porquê, né? Nem todo mundo tem a obrigação de saber a fundo cuidados paliativos, mas é importante que as outras equipes assistentes estejam abertas a essa modalidade de cuidado. Até porque os benefícios dos cuidados paliativos são inúmeros, né? E isso não sou eu, Ana Luísa, que estou dizendo com a minha experiência de paciente. Isso é a literatura que traz dados, né? Os pacientes que são submetidos a cuidados paliativos, eles tendem a ter uma melhor qualidade de vida, né? Eles tendem algumas vezes a melhorar o prognóstico, né? Eles geralmente têm sintomas bem controlados, principalmente nas fases mais avançadas de doença, e isso claramente está associado a uma maior satisfação tanto do paciente quanto da família, né? Então a gente precisa mostrar isso para o colega que está ali ao lado, né? O grande segredo para a gente tentar entender ou não a proporcionalidade de determinada conduta para aquele paciente é a gente saber identificar qual a fase que ele está e ver se aquela medida, seja ela invasiva ou não, né, vai trazer benefício, vai trazer conforto. Parece estranho, né? Vamos internar um paciente em paliativos, o melhor lugar para morrer não é em casa, então deixa a assistência domiciliar. Não, muitas vezes a gente precisa internar. A gente precisa internar para tratar algumas intercorrências, para trazer conforto. Você prescreve hemotransfusão? Prescrevo hemotransfusão. A depender da fase que o paciente se encontra da doença, ele vai se beneficiar de uma transfusão, nem que seja para controle de sintoma. Você indica algum tipo de cirurgia, de procedimento de GTT? Com toda certeza. Se aquele procedimento for trazer um benefício, uma melhora na qualidade de vida do meu doente, eu vou indicar. Vai passar antibiótico para esse paciente? Gente, a depender da fase da doença, mais uma vez eu digo, né, não adianta só a gente saber qual é a doença. É entender a evolução natural da doença e encaixar exatamente a fase que o seu paciente está. E aí você tem que ser bom o suficiente para prognosticar, né? Porque se você prognostica bem, as coisas fluem melhor. Você não tem tantas dúvidas no que é proporcional ou não é proporcional naquela fase, tá? Então, o grande segredo, sem dúvidas, é isso. Esse estranhamento que muitos podem ter, nossa, ele está em cuidados paliativos e foi internado e está recebendo antibiótico e vai fazer uma cirurgia para tratar uma dor por conta de uma fratura que teve de um câncer, vai fazer um bloqueio para controlar a dor. Nossa,
acho pegando esse gancho desse estranhamento, e vamos trazer um pouco a temática de Pelé, né? Pelé foi internado, e quando ele foi internado, ele foi colocado e ganhou o rótulo de em cuidados paliativos. Então, uma série de coisas foram postadas na internet, nos sites, até que a família veio e colocou: meu pai, meu avô, ele está bem, ele está em cuidados paliativos pela impossibilidade de cura da doença, mas ele continua seguindo no tratamento quimioterápico, internou por conta de pneumonia. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente o que foi essa situação do Pelé e como isso casa tão bem com as definições que a gente vem falando. Exatamente. Esse tema veio à tona bem, né, na nossa semana de discussão. Então, é uma forma da gente fazer um link mesmo com a prática, com um ídolo nosso, né? Fica até mais fácil e mais prazeroso também da gente discutir. Então, assim, a princípio, que bom que Pelé está em cuidados paliativos, né? Que bom que ele vai receber essa assistência e a família dele também vai receber. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem dados bem ruins em relação a essa questão da paliação, tá? Os dados que a gente tem é de que de aproximadamente 40 milhões de pessoas no mundo atualmente precisam de cuidados paliativos. E, pasmem, apenas 1 a cada 10 dessas pessoas recebem a assistência de maneira adequada. Então, Pelé é um privilegiado, né? Não é o que a gente vê na prática. Existem algumas publicações, inclusive, que colocam o país no ranking, né? O Brasil como um dos piores países para se morrer. Gente, isso é uma coisa absurda. O Brasil perde de países como o Iraque, por exemplo, né? Então, aí a gente vê que envolve muito mais coisas, né? Não é só a gente que está na assistência, é um problema de saúde pública. A gente precisa de políticas públicas direcionadas para isso, a gente precisa educar a população a cobrar um direito que é delas, né? Então, realmente é algo muito mais complexo. Voltando para o Pelé. Saiu realmente essa notícia e o que é que estampa geralmente a manchete, né? Pelé não responde mais à quimioterapia e entra em cuidados paliativos. Mais uma vez, a mídia trazendo essa conotação de que cuidados paliativos é aquele paciente que está em morte iminente, né? E aí isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente já falou aqui sobre a definição, sobre os propósitos dos cuidados paliativos, sobre a importância dos cuidados paliativos andar junto desde o momento do diagnóstico, né? Justamente para evitar esse tipo de confusão. Parece que, assim, a impressão que dá é que o paciente recebe o diagnóstico de uma doença grave, a partir dali ele vai tentar todas as terapias curativas possíveis, né? E a partir do momento que aquelas terapias falharem, ele vai precisar de uma virada de chave. A partir de agora tu tá em cuidados paliativos, né? E, infelizmente, não é assim que deve ser feito. E vou dizer, acontece. Na prática, sim, ainda acontece bastante. A gente vê, né, principalmente em assistência hospitalar. Mas o que a gente quer deixar claro aqui é a maneira certa, é a maneira ideal de se fazer cuidados paliativos, que, como a gente já falou, ela deve caminhar junto com o diagnóstico, né? Ela deve somar ali no tratamento curativo. Então, por exemplo, uma coisa para ficar claro para quem está escutando a gente, a atuação do médico nos cuidados paliativos. Claro que como a gente já falou, existe um acompanhamento multidisciplinar. Então eu vou ter o psicólogo com olhar no ponto de vista de sofrimento, no componente emocional, apoiando a família. Eu vou ter o enfermeiro mobilizando os pacientes e evitando úlceras de pressão. Num ponto de tratamento medicamentoso, que às vezes o paciente ele tem a sensação de que não, o médico é aquele que prescreve alguma coisa. Alguns cuidados que são muito importantes nos pacientes em cuidados paliativos é em relação ao controle de dor, né? A dor é muito prevalente. Quando a gente coloca dor oncológica, isso pode aumentar cada vez mais. Então, quando eu tenho, isso é um ponto de discussão em várias equipes de dor também. No momento que eu tenho, por exemplo, um paciente com câncer, e esse câncer fez uma metástase na vértebra e isso gerou uma fratura, e essa fratura gera dor. Nesse momento começa a grande discussão. Radioterapia, radiocirurgia, bloqueio para controle de dor, controle analgésico. Como a equipe paliativista, junto com a equipe assistencial, podem definir?
Geralmente assim como em qualquer outro cenário, a gente sempre tenta priorizar as medidas mais conservadoras, né? Mas isso vai depender muito da resposta do nosso paciente. Você falou bem aí do paciente oncológico e, de fato, ele é o protótipo, né, da atenção de cuidados paliativos. Isso porque o doente oncológico, ele traz consigo uma carga de sintomas elevadas, não só dor, né, mas dor, dispneia, né, que é a falta de ar, desconforto abdominal, delírio, sofrimento existencial, que muitas vezes é algo que é colocado como... Náuseas, vômitos. Exatamente, náuseas, vômitos. Então, é um paciente que traz essa carga de sintomas, não só pela doença, mas até mesmo pelo tratamento da doença, né? Então, a gente sempre vai avaliar. A princípio, a gente tenta medidas mais conservadoras, né? Mas a partir do momento que a gente vê que é falho, a gente tem que prosseguir para outras intervenções. É como eu falei, não é que medidas invasivas não sejam proporcionais. Na verdade, assim, a gente precisa avaliar qual é a medida, qual é a invasividade. Vai ser teu bloqueio para controle de dor? Pode fazer no meu paciente. Se for para o conforto dele, para se ele tiver numa fase realmente mais final de vida, ele ter uma passagem mais digna e mais tranquila, pode fazer à vontade, né? Eu acho que você também ficaria confortável, né, em proporcionar essa melhora no sintoma e essa melhora na qualidade de vida do paciente. O que muitas vezes o que o pessoal pensa, e a gente vê nos próprios noticiários, principalmente agora vendo com o Pelé, é que quando não tem mais o que fazer, vai para a paliação, né? É a virada de chave. Vai para os cuidados paliativos, não tem mais o que fazer. Quando, na verdade, a gente não sabe, a gente não tem acesso a nenhuma informação, muito provavelmente o Pelé sendo diagnosticado com câncer de intestino, no estágio que estava avançado, com metástase hepática, tudo, a gente já sabe que não tem cura. A gente já sabe que quando chega nesse estágio, a gente pode fazer uma quimioterapia. A própria quimioterapia que ele estava fazendo, porque já foi suspensa, era uma quimioterapia paliativa que a gente fala. Então, é uma quimioterapia para evitar que o câncer se espalhe mais, que ele aumente, que interrompa o trajeto do intestino, né? Nesse caso, quando já tem um câncer avançado nesse estágio igual era o do Pelé, a equipe assistente já poderia falar, os paliativistas vão fazer parte do tratamento, aí vocês já podem agrupar, não necessariamente na hora que ele fala, não, agora não tem mais o que fazer, vai para a paliação, né? Muitas vezes vocês entram, vocês atuam em conjunto com a equipe que está fazendo o tratamento com o paciente, tentando a cura, mas existem diversas doenças que a gente não tem cura, mesmo a gente vai tentar só amenizar o sofrimento do paciente, aí entra os cuidados paliativos, né? Isso. E aí no caso do Pelé é mais grave porque assim, eu não sei se o Luiz viu, mas assim, há 2, 3 dias a própria família falou, não, meu pai não está em paliação, meu pai não está em cuidados paliativos. Colocando mais uma vez, olha, cuidados paliativos é ruim. Né? Exatamente. Essa conotação é péssima. A sua frase foi muito assertiva. Que bom que ele está ou deveria estar sobre cuidados paliativos. Porque ele está, então, sobre a proteção de uma equipe numa visão muito mais completa e muito mais complexa. Se eu entendo que a dor, que a alteração do sono, a alteração do humor, depressão, efeitos colaterais de opioides por conta da dor, aí náuseas, constipação, irritabilidade. Imagina um único médico ter que administrar todos esses processos. Quando eu tenho uma equipe, são vários olhares, então o paciente é muito bem mais assistido. Eu queria trazer para ti um outro questionamento que foi, por muitas vezes, um grande problema para mim. Em que momento existe alguma situação em que não é adequado ser colocado o cuidado paliativo? Como assim? Várias vezes, eu sendo um neurocirurgião plantonista, chega um paciente, por exemplo, agudamente, teve um AVC hemorrágico, grave, sem condições cirúrgicas para o procedimento, em que a gente, baseado em escalas médicas da neurocirurgia, a gente sabe risco de morte ou morbidade, ou seja, risco de morrer ou ficar com extremas sequelas é enorme. Então, nesse momento, cai-se aquela frase. Então, na verdade, esse paciente vai entrar em cuidados paliativos. Uma pergunta que eu colocaria aqui para você. É prudente eu colocar um diagnóstico ou a possibilidade de cuidados paliativos num ambiente de emergência, no primeiro contato que eu tenho do paciente? A mesma pergunta vai para quando o médico emergencista pergunta para o familiar,
É para entubar, não é para entubar? Como é que é? É muito comum isso. Hoje já é mais comum até o familiar mesmo pronunciar. A gente não quer que ele é muito idoso, ele tem um câncer, então já começa a estar mais um pouco arraigada essa ideia de que invasibilidade. Mas a emergência é um local adequado para se pensar em cuidados paliativos? Na verdade, a emergência sempre é um grande desafio, né? Porque, é como eu falei, para a gente pensar em elegibilidade para cuidados paliativos, a gente precisa ter aquele doente na mão, né? A gente precisa saber o diagnóstico, a gente precisa prognosticar para a gente ser muito assertivo nas nossas escolhas, né? Obviamente, a emergência não é o cenário ideal, mas muitas vezes é prudente que a gente faça, né? Às vezes o paciente traz ali consigo estigmas clínicos indiscutíveis de determinada doença, de doença ameaçadora da vida, né? Então, muitas vezes a gente consegue sim extrapolar e determinar. No caso dos insultos cerebrais, né, vasculares ou hemorrágicos, o que acontece? A gente sabe que tem aquele período pós-evento em que muita coisa pode acontecer, né? E aí realmente, às vezes, é difícil a gente prognosticar. Por mais que a gente tenha ali certeza da área que está acometida, das possíveis consequências que podem acontecer, às vezes acontece de falhar um pouco, né? Então, a gente tem que ser muito cauteloso nessa elegibilidade. E eu acho que, assim, de uma forma geral, muito mais do que a gente se preocupar em taxar, né? Em, de repente, registrar ali no seu prontuário naquele momento, cuidados paliativos, pensa no que você pode fazer de melhor para proporcionar conforto para o teu paciente, né? Isso acaba fazendo uma analogia grande quando as famílias perguntam para a gente, mas doutor, quanto tempo de vida ele tem? Veja que pergunta difícil, né? Tempo de vida é algo muito relativo. Não existe mais essa questão do médico dizer, olha, você tem 2 meses de vida, Exato. 7 meses de vida. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? O processo de adoecimento, ele vai ser muito individual, né? Vai depender de cada um. Então, eu sempre costumo responder esse questionamento da seguinte forma. Olha, ao invés de a gente se preocupar com o tempo de vida, vamos pensar o que é que a gente pode fazer de melhor para ele durante esse tempo de vida, né? O que é que a gente pode proporcionar. E aí isso eu acabo estendendo para alguns atendimentos de emergência, Luiz. Se o paciente realmente tem evidências, você tem ali seu feeling clínico, que ele tem elegibilidade para cuidados paliativos, embora você não tenha todos os subsídios para fechar aquele prognóstico, não se preocupe tanto com a formalização, né? Mas veja, tenha aquele olhar amplo e veja o que é que você pode fazer de melhor, nem que seja naquele plantão, né? Para gerar ali um maior conforto, um maior bem-estar para aquele paciente e para a família, tá? Não esquece da família. Não é porque é ambiente de emergência que, por exemplo, no momento de visita a gente não vai abordar a família. A gente deve sempre abordar a família, certo? Um ponto importante que a gente já trouxe aqui algumas vezes, no tocante de dor crônica, é o paciente que tem a espiritualidade ligado no processo de saúde, doença. E nesse processo de morrer, como você tem visto aí nos seus pacientes, na sua experiência em cuidados paliativos, como a espiritualidade ela está agregando ou dificultando esse processo? Olha, eu vou dizer que essa questão da espiritualidade é algo muito forte, né? Para quem tem aquela crença, é algo que muitas vezes é um divisor de águas, né? Durante a minha formação, eu tive a experiência de passar um mês no hóspice do ICESP, do Hospital do Câncer de São Paulo. E lá nesse hóspice, a maioria do perfil dos pacientes realmente eram aqueles em processo ativo de morte, os que de fato estavam na iminência de morte, já com sinais de disfunções orgânicas e estavam ali nos seus últimos dias, seus últimos momentos. E é incrível como justamente nessa fase a parte espiritual pesava muito. Eu presenciei diversas situações, assim, entre pacientes, entre mães e filhos, questões sociais, questões espirituais, né, que envolviam perdão ou outras questões familiares, e que às vezes a nossa solicitação de parecer por um capelão, por exemplo, fazia total diferença, né? Então, quando a gente fala em multidimensionalidade do cuidado, não é à toa que a gente envolve o componente espiritual, né? Porque o que para muitos parece um detalhe, às vezes para aquele paciente faz total diferença, né? E eles têm muitas vezes esse apego, às vezes você chama um padre, um pastor, qualquer outro líder religioso, e a partir do momento que ele faz ali a sua pregação, é como se o paciente conseguisse descansar, né? Como se realmente estivesse faltando aquilo para a sua partida. Claro que isso vai de cada um, né? E também não é direito nosso julgar,
A gente, em momento nenhum, deve julgar a fé e a crença do nosso paciente. Pelo contrário, a gente deve abordar isso. Existe, inclusive, o que a gente chama de anamnese espiritual, que é feita na admissão de um paciente em cuidados paliativos, justamente por entender que esse ponto faz total diferença, principalmente naquelas fases mais avançadas, tá, de processo ativo de morte. E focando um pouquinho nessa questão da família, como que vocês atuam no tratamento do paciente, né, que vai entrar em paliação, a questão da família, e como que vocês atuam quando o paciente não tem família, ou então quando o paciente é deixado de lado e a família meio que não vai mais cuidar e entrega no hospital, alguma coisa, algum local, né, que ele possa ficar. E qual é que é a atuação dos cuidados paliativos com família e sem família? No tocante à família, assim, se a gente tem uma família presente, obviamente é muito mais fácil de articular e de planejar aquela linha de cuidado, né? E nesse contexto, sem dúvidas, a comunicação vai ser o pilar fundamental. A gente precisa ser claro com aquela família. A gente precisa ser claro em relação a diagnóstico, a prognóstico, não só com a família, mas com o doente também, né? Às vezes acontece aquela questão que a família já entra no hospital ou no consultório falando por trás do paciente. Não fala, não diz a ele, né? Ele não sabe que tem câncer. Mas, na verdade, o paciente sabe. Poxa, se o nosso organismo sente, por exemplo, quando a gente está resfriado, imagina diante de uma condição tão grave, de uma condição ameaçadora à vida. Então, o paciente, na maioria das vezes, sabe. E a literatura traz também que o fato dele saber faz total diferença no enfrentamento, tá? Sem contar que é justo ele saber para que ele possa se planejar. É uma fase que ele vai rever muitos valores, né? Ele vai rever o que é que ele quer para ele naquela fase. Às vezes é um período de resolver determinadas pendências, tá? Então, por isso que eu falo que essa parte da comunicação é um pilar fundamental, né? Então, quando a gente tem família junto, é puxar para o nosso time, né? E a melhor forma de fazer isso é tendo uma comunicação clara, uma comunicação verdadeira e estar ali realmente a postos para ajudá-los, né? Em todos os sentidos. No contexto de um paciente abandonado, realmente fica muito mais complicado, né? A gente acaba lançando mão, por exemplo, de alguns serviços hospitalares, da assistência social, para ver o que é que a gente consegue articular, se for o caso de dar uma alta para esse paciente, mas muitas vezes o insucesso é grande, né? Então, viram aqueles moradores de hospital. O hospice acabaria resolvendo um pouco essa questão, mas ainda não é nossa realidade, né? Principalmente aqui a nível Nordeste, a nível Campina Grande, infelizmente a gente ainda não dispõe desse tipo de serviço, né? Por isso, como que eu falei, a gente ainda está muito aquém do que a gente precisa. Com certeza. Um ponto importante que converge aí para finalização do que a gente está conversando, a gente entende então que os cuidados paliativos eles são feitos por uma equipe, e essa equipe ela é gerenciada pelo médico paliativista. A formação do médico paliativista, ele necessariamente ele é o geriatra, já que por acaso você já definiu pra gente de que a paliação ela perpassa a criança, o adulto, o idoso. Reforça pra gente a formação médica para se tornar um médico paliativista. Na verdade, assim, para você se tornar paliativista, não necessariamente vai ser o geriatra. Obviamente, até pela área de atuação, boa parte dos geriatras e dos oncologistas, principalmente, acabam convergindo para essa área, né? Eu, por exemplo, o que me fez fazer cuidados paliativos foi justamente lidar no dia a dia com pacientes, né, com demência avançada, com síndrome da imobilidade, muitas vezes com doenças oncológicas avançadas. E aí eu senti que eu precisava realmente aprimorar os meus cuidados para que eu pudesse ofertar a melhor assistência possível para o meu paciente, tá? Então, como eu falei para vocês, os cuidados paliativos, eles perpassam por todas as áreas médicas. Então, assim, a gente vem vendo cada vez mais profissionais de outras áreas se interessando pelos cuidados paliativos, né? Na minha turma de formação, por exemplo, de cuidados paliativos, tinham pediatras, intensivistas, infectologistas, neurologistas. O carro-chefe realmente era geriatria e era oncologia, né? Até pela prevalência, mas a gente via realmente essa junção de várias equipes, né? Isso fez total diferença, inclusive na formação, porque essa troca de experiência, ela sempre é muito válida, né?
Existe um estudo para o pessoal que não é da área médica, que muitas vezes é feito um censo demográfico de médicos e de adoecimento médico, e muitas vezes existe uma escala e eles vão colocando as especialidades que têm mais adoecimento com burnout, que o médico tem que se afastar. E muitas vezes, no pensamento até da nossa área e do pessoal leigo, que o médico paliativista, quem mexe com oncologia, está lá no primeiro lugar, e pelo contrário, são os que têm a melhor qualidade de vida, são os que estão mais satisfeitos com a escolha que fizeram, né? Conta pra gente um pouquinho a experiência, como que é lidar com o paciente no final de vida, como é que você tem algum paciente que já te mexeu mais? Você fez uma pergunta que muitas vezes os alunos fazem, né? Eles ficam muito curiosos para saber, nossa, doutora, mas a senhora, como é que a senhora consegue lidar toda hora com a morte, né? Tem muito essa questão. E aí eu sempre falo, olha, depende muito da dimensão e do ponto de vista que a gente avalia, né? Eu não vejo necessariamente a morte como um processo de sofrimento. Se eu faço cuidados paliativos, primeira coisa, eu preciso me cuidar, né? Então, o autocuidado já é um ponto obrigatório para quem resolve realmente caminhar nessa linha de cuidados. Se a gente não está bem, se a gente não administra bem a nossa vida pessoal, nossa vida emocional e profissional, a gente não consegue prestar a assistência que o paciente precisa, né? Então, talvez por isso que a gente tenha menos burnout. Mas o outro ponto é encarar, como eu falei, a morte como um processo natural, né? É inevitável. E que bom que existem alguns profissionais, não apenas profissionais médicos, né, mas profissionais da equipe multidisciplinar, que têm esse olhar para essa fase, que consegue lidar com aquela condição e que vê ali uma oportunidade de você tentar fazer uma transição, né, uma passagem de um plano de vida da maneira menos dolorosa possível, tá? Então, o que é que acontece? Você perde o paciente? Perde. Mas é satisfatório você perceber que seu paciente partiu confortável. É satisfatório ali, mesmo naquele momento de amplo sofrimento, de angústia, você ver um familiar apertar a tua mão e agradecer tudo o que foi feito por aquele doente, né? Então, eu acho que, na verdade, são nessas pequenas, grandes coisas que a gente acaba se apoiando, né? Existem os pacientes que marcam, existem, né? Antes de ser médicos, nós somos seres humanos, né? Então, de uma forma bem inexplicável, alguns pacientes, inclusive, acabam marcando mais do que outros, né? Já chorei junto com o paciente? Já chorei. É errado isso? Isso me faz menos médica? Não. Isso me faz mais humana. Eu sei que eu preciso da firmeza, né? De passar para a família que eu estou ali, que eu sou forte, que eles podem contar comigo, mas nós somos seres humanos, né? E não tem nada de errado em alguns momentos a gente se envolver. Obviamente, a gente tem que manter, de fato, um certo distanciamento até para proteger a nossa saúde mental, né? Mas, às vezes, no meio do caminho, a gente se surpreende, realmente. E eu não vejo isso como algo negativo, tá? Muito pelo contrário. Show de bola. Luiz, tem mais alguma coisa que você quer? Eu abri aqui a caixinha no Instagram para perguntas e uma pergunta que foi colocada foi... A gente já falou que outras doenças não oncológicas entram na perspectiva dos cuidados paliativos e perguntou em relação a doenças cardíacas. Pelo que eu estou vendo aqui, é uma insuficiência cardíaca grave, coração crescido. Isso, também cabe o cuidado paliativo no momento em que eu vou fazer uma proporcionalidade. Eu tenho uma paciente em uma insuficiência cardíaca avançada, cansaço, dispneia em repouso, em que já foi tratado, já foi otimizado o tratamento medicamentoso, não tem condição de tratamento cirúrgico. É nesse momento que eu tenho que ofertar a visão para ela do cuidado paliativo ou na hora que ela começou a iniciar todo o tratamento, poderia ter sido ofertado? A partir do momento que a gente tem a doença refratária, né, no caso, por exemplo, de uma insuficiência cardíaca, se teu paciente está com terapia otimizada e ainda assim mantém uma dispneia em repouso, uma dispneia muitas vezes limitante, já é o momento de conversar sobre a paliação, né? E aí não apenas pesar as intervenções invasivas, mas tentar se programar. Se o meu doente chegar na tal fase de vida, o que é que eu vou fazer para manejar essa dispneia? A dispneia vai ser o carro-chefe, né? E a gente consegue manejar bem uma dispneia, por exemplo, com tratamento farmacológico, com medidas comportamentais, tá? Então, cuidados paliativos e doenças cardiovasculares têm tudo a ver, né? A gente tem que ter muito cuidado em não associar apenas a paliação ao câncer, né? A doença oncológica. Como eu falei, são vários cenários. E cardiovascular, sem dúvidas, paliação cai como uma luva também.
E no contexto, a última pergunta foi morrer em casa. No contexto Brasil, a gente infelizmente não tem, na maioria das cidades, locais, e às vezes nem profissionais especialistas, com expertise nisso, que estejam lá do lado do nosso ente querido que esteja falecendo. Que dicas você pode trazer? Que orientações você faz para os seus familiares, os seus pacientes, nesse momento tão importante, em que eles entendem que a morte agora é um processo natural e o que eu devo fazer naquele momento final? Você tocou num ponto excelente agora, e aí eu vou dar uma provocadinha em vocês. Me respondam aí, onde é que vocês preferiam morrer? Daniel, onde é que você prefere morrer? Onde é que você quer morrer? Em casa. Na sua casa. Luiz? Eu acho que em casa, mas às vezes me passa... Eu tenho uma sempre impressão de que a morte em casa me parece... Será que eu consegui ofertar tudo? Não sei. A morte em casa é o melhor pra gente? Será que sempre vai ser melhor em casa? Sempre não, mas eu acho que muitas vezes, sabe o que entra no meu pensamento, que como sou médico, eu acho que é a questão de invasão, sabe? Eu fico imaginando, fico pensando, nossa, morrer com catéter central, aquelas um monte de coisa, sonda vesical, eu imagino que não é isso que eu quero. Isso aí, a maioria das pessoas acredita que não, mas aí quando eu penso em morrer em casa, eu penso em morrer sem nada disso. Entendi, entendeu? Porque justamente você imagina que o contexto hospitalar obrigatoriamente vai trazer consigo essas medidas invasivas, né? Que é algo que você não quer, é um valor seu, você não quer para essa fase, né? E deixa eu te dizer uma coisa, o fato de você estar no hospital não quer dizer que você vai ser submetido a terapias invasivas, né? E o que é que vai te blindar em relação a isso? Você fazer, por exemplo, uma diretiva antecipada de vontade, né? Por isso que é importante a gente conversar com o doente lá no início do diagnóstico, para saber o que de fato é importante para ele naquela fase. Se o senhor pudesse escolher como é que vai, né, ser o processo, como é que vai querer fazer? Vai querer estar invadido numa UTI, né, em contexto hospitalar ou domiciliar? Então, se o paciente tem sua diretiva antecipada de vontade bem escrita, né, e bem pesada, a gente consegue blindá-lo disso. É aquela questão que às vezes os próprios familiares chegam na emergência dizendo, não, olha, eu já conversei com o médico assistente dele, a gente não quer que entube, a gente não quer que leve para UTI, a gente só trouxe porque realmente ele estava muito desconfortável em casa, né? Então, essa questão do morrer em casa realmente é algo que dá muita discussão, né? A maioria das pessoas falam, quero morrer em casa, porque existe muito aquela concepção de que a morte em casa vai ser tranquila. Preferencialmente vai ser dormindo, né? De preferência. Dormindo no nosso cantinho, né? E que a morte em casa vai ser livre de sofrimento, livre de descompensações. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque se tratando da nossa realidade, infelizmente, a gente não tem uma assistência domiciliar boa. A gente não tem garantia de que os cuidados paliativos eles serão efetivos naquele domicílio, tá? Então, eu sempre falo, não tem certo, não tem errado. A gente sempre deve considerar os valores, né, as escolhas do paciente, mas a gente sempre tem que explicar para ele e para a família o seguinte, o melhor lugar para se estar no lugar da sua partida é o lugar que você vai estar seguro, o lugar que você vai estar confortável e livre de qualquer sofrimento, tá? Então, geralmente, essa é a resposta para o questionamento. Se for em casa, ótimo, né? Mas pense também que mesmo se for em casa, se você tiver com sintomas bem controlados, você pode marcar, né, e deixar algumas consequências naquele familiar que está ali presenciando o momento. Então, por mais que esteja tudo muito bem articulado, muito bem desenhado, na hora do vamos ver, às vezes, as famílias não conseguem lidar com aquela situação, com o momento da partida no domicílio, tá? Então, eventualmente, eles acabam encaminhando para o hospital também, tá? Então, o melhor lugar é aquele que você vai estar seguro, bem tratado, com sintomas controlados. Geralmente é isso. Show. Eu queria agradecer a presença do pessoal que acompanhou a gente, quem está escutando. Muito obrigado, Ana. Valeu, Luiz. Ana, deixa pra gente uma mensagem sobre o que é cuidados paliativos. Será que cuidados paliativos é morrer com dignidade? É uma boa definição? O que você deixa pra gente? Sem dúvidas, né? Eu acho que a mensagem realmente que fica é a gente de uma vez por todas desconstruir que cuidados paliativos é sinônimo de morte e que nos cuidados paliativos o que a gente vai fazer, na verdade, é cuidar do sofrimento de um doente que está acometido por uma doença grave, tá certo? Então, outro ponto que eu queria destacar para a gente fechar. Cuidado paliativo é um direito do paciente.
E é um dever do médico assistente ofertar esse tipo de cuidado. Se não está preparado para ofertar esse tipo de cuidado, se não se identifica com essa linha de cuidado, aciona a equipe de cuidados paliativos, tá? Outro ponto que é imprescindível a gente destacar: cuidados paliativos não é desistir do paciente, não ter mais nada o que fazer, cruzar os braços e esperar a morte. Muito pelo contrário, né? A gente viu que, na verdade, com o curso da doença, a gente vai medindo e vendo o que é que vai ser mais proporcional para o paciente, mas há muito o que ser feito, né? É exatamente o que a gente fala, não é sobre morrer, mas sobre como a gente vai viver até o nosso último dia. Não é sobre deixar de tratar, mas é sobre a gente mudar a nossa ótica, mudar a maneira de tratar. Tirar um pouquinho aquele foco da doença e focar no paciente, focar no contexto daquele paciente, tá? Então, cuidados paliativos é isso, é prestar essa assistência ampla, é estar junto e dar esse apoio em todas as fases da doença, certo? Exatamente, não é sobre dias de vida, é sobre vida Vidas esses poucos aos dias. dias, exatamente. E a Valeu, gente tem que pessoal. pensar nisso, né? Show de bola. Valeu, pessoal. Obrigado, Luiz. Valeu, Obrigado, pessoal. Ana. Vamos deixar, para quem está no Instagram ao vivo, vamos deixar gravado no nosso Instagram e vocês podem ver. E, claro, em breve vai estar no Spotify, vai estar no YouTube. Acompanha a gente aí no @de médico para paciente, beleza? Boa noite, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite.